Você já se perguntou por que 12 discípulos? Já se perguntou por que Deus usa tanto o número 12? Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 13. Jesus escolheu os 12 discípulos dele. Você já se perguntou por que 12 discípulos? Já se perguntou por que Deus usa tanto o número 12? Eu me perguntei. Eu quis saber por que Jesus gostou tanto do número 12, por que Deus usou tanto dentro da história da criação, do plano de salvação, o número 12, por que o número 12 vai aparecer tantas vezes. E eu fui atrás para saber e tentar entender o porquê. Porque a Bíblia é assim, você não pode só ler achando que você vai entender tudo de primeira. A Bíblia é um livro literal. Tem muita gente tentando entender a Bíblia ultimamente de maneira literal e tá se perdendo um pouco. Então é importante, velho, você entender que você precisa saber contexto histórico, você precisa saber das conexões bíblicas, você precisa saber das respostas que tem por trás da tradução original. É muito importante a gente ler e estudar a Bíblia desse jeito. Só dá para ler a Bíblia desse jeito, estudando tudo perfeitamente? Claro que não. Você pode ter seu momento de reflexão, seu momento com Deus, na boa, na paz, só lendo ali um versículo, lendo um salmo. Perfeito, mano. Graças a Deus a gente tem esse privilégio, essa oportunidade de entender a Bíblia facilmente por causa do Espírito Santo que está aqui para nos auxiliar nessa leitura. Mas é muito importante a gente entender o contexto geral e o que realmente Deus está querendo falar com aquilo. O primeiro significado que eu peguei aqui é que o número 12 ele representa uma organização do povo de Deus. Quando Deus está lá separando as tribos do seu povo, né, enfim, levantando líderes e tudo mais, ele vai organizar o seu povo em 12 tribos. Então, também por isso que ele escolhe 12 discípulos, meio que ele apresentando a organização do seu reino. A gente também vai ver o governo espiritual que o reino de Deus, né, que o próprio Deus exerce sobre a terra. Em Apocalipse 21 vai aparecer o número 12, como eu falei diversas vezes, apresentando esse governo espiritual, essa organização, esse domínio do reino de Deus sobre a terra. E a terceira explicação que eu achei, mano, muito plausível é que a gente vai ver no começo das escrituras e também no final, enfim, nas escrituras inteiras, Deus sendo 3 em 1, ou seja, a Trindade, né? Você conhece a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Conforme a gente vai lendo os livros proféticos, a gente vai ver o quanto Deus ele olha para a terra dividida em 4, ou seja, livro de Daniel, livro de Ezequiel, a gente vai ver bastante esse tipo de visão, os 4 ventos da terra, os 4 cantos da terra, né? Como se fosse a Trindade multiplicada nesses 4 cantos da terra. Então 3 vezes 4, 12 seria a Trindade aparecendo nos 4 cantos da terra, presente na terra inteira. Eu acho muito interessante o quanto a Bíblia ela não é só um livro literal, enquanto a gente pode ir atrás e mais a fundo e tentar entender de verdade o que Deus está querendo falar pra gente. Fechou? É isso. Deus te abençoe, Cristo vive. Tamo junto.